Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selma aqui de volta depois de muito tempo, bastante mesmo. Agora com o Diogo Rosas Gugues, que é o sobrenome dele. É dificinho, né? Eu já tinha lido em alguns cantos, mas eu não sabia, eu nunca sei algumas coisas. Então, é o Diogo Rosas Gugues, que escreveu o livro Até Você Saber Quem É. Não é esse o título? É isso aí. É Até Você Saber Quem É, que saiu pela Record. A gente fala Record, eu não... A TV é Record, a editora é Record, eu não sei como é que faz essa diferença. E a gente vai conversar um pouco sobre o livro dele, sobre aquelas perguntas que estão sempre aqui, de como é que da vida dele com a literatura. Então é isso, bom dia, Diogo, boa tarde, noite, dependendo de quem estiver assistindo. Bem-vindo aí. Bom dia, Selmo. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outros lugares, em outros fusos horários aí. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Tá, então a gente começa, você publicou esse livro na década de 2000, por ali, não foi? 2016. 2016, foi? Isso. E era uma ideia assim, eu vou escrever esse livro e depois dessa ideia você não pensou em escrever mais outro, não foi assim, esse vai ser o primeiro de muitos. Na verdade, esse livro tem uma história engraçada, assim, uma gênese curiosa, porque eu tirei um insight que eu tive e ele morreu ali mesmo, mas eu achei que rendia um livro. Porque eu também, como personagem do livro, eu ficava me perguntando sobre bons livros sobre o diabo na literatura brasileira. Uhum. E daí eu pensei um pouco, porque eu estava lendo aquele conto do Hawthorne, que é o Young Goodman Brown, que até menciona no livro, que é o cara que está indo para um sabá das bruxas, assim, uma história fantástica de bruxa. Eu pensava, poxa, tem pouca coisa disso na literatura brasileira, né? Alguém podia fazer esse livro. Aí, na hora, assim, tipo, segundos depois, eu me dei conta que, pô, esse livro existe e esse livro é a maior obra-prima, é o maior romance da literatura brasileira, talvez o maior romance em língua portuguesa, que é o Grande Sertão Veredas. Uhum. Aí acabou. Aí eu falei para mim mesmo, poxa, que ótimo, o livro já existe, eu já li, é maravilhoso, vou até ler de novo. Aí, enquanto eu lia de novo, eu pensei assim, poxa, sabe que essa é uma premissa? Alguém podia ter essa mesma dúvida e pensar que o Grande Sertão é insuficiente e se dispor a escrever o grande romance sobre o diabo na literatura brasileira. O que não é o meu caso, né? Acabou virando uma brincadeira, porque eu acho que o Grande Sertão é um livro absolutamente perfeito. Mas então, ele nasceu de uma ideia muito particular, assim. E depois eu tinha algumas ideias sobre uma história que eu queria contar. Eu queria contar a história de duas pessoas, uma que morria, uma que sobrevivia, e as coisas foram se misturando. Então foi uma história muito concreta. Eu já comecei a escrever um segundo romance, e eu avancei bastante, assim, tinha umas 90 páginas escritas, mas ele era muito calcado na vida real, assim, e eu achei que as pessoas não estavam sendo retratadas ali, mas as pessoas que serviam de inspiração para os personagens do romance podiam ficar chateados e tudo. E eu acho que não é essa a ideia, o propósito não é esse, eu deixei na gaveta, vamos ver se em Uhum. algum momento ou eu consigo retomar sem estar tão calcado em personagens reais, ou então se passa o tempo suficiente para ninguém mais se importar. Ali no seu livro você faz muita referência ao Grande Sertão Veredas, o personagem fala muito, né? O principal fala muito, e aí ele enxerga o diabo dentro do Grande Sertão Veredas, que é uma coisa que... Isso é uma ideia sua ou você imaginou alguém pensando desse jeito só? Você quis falar pelo personagem quando veio com isso? Eu acho que são dois temas paralelos, mas diferentes, assim, que o diabo tá no Grande Sertão Veredas, isso é claro, tá ali, ele é mencionado pelo nome várias vezes, tem aquela questão do nome do diabo que o meu personagem menciona, e
o Riobaldo, como o Grande Sertão, ele é uma narração do Riobaldo para um interlocutor invisível, ele está falando o tempo todo com essa pessoa e perguntando assim, pô, mas será que o diabo existe mesmo e tudo? Então, e ele tenta fazer um pacto, né? Ele vai se não me engano, nas veredas mortas, né? E sai meio decepcionado, fica uma coisa meio ambígua. Então, que o diabo é um tema do Grande Sertão, isso não tem discussão. Mas, em paralelo, essa ideia de que o que estava acontecendo ali era uma invocação foi uma ideia que eu tive, ou seja, fazendo um paralelo entre algumas técnicas cristãs bem tradicionais e antigas, de você invocar Deus falando o nome de Deus. Eu pensei, poxa, e se tivesse um paralelo disso no Grande Sertão Veredas, podia dar. Eu não acho que isso esteja acontecendo, eu não sei, isso é uma questão de interpretação de texto e, no fundo, de crítica literária. Mas eu achei que daria um bom suporte para o meu personagem poder dialogar com o Grande Sertão e ir além dele, porque daí sim, como ficou um pouco ambíguo se o Riobaldo ou não acabaria fazendo o pacto, o meu personagem sim faria, com certeza. Mas então o diabo está lá, mas eu percebi um uso para aquilo que eu achei que podia ficar legal na minha ficção. E você passa por vários lugares, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. É tipo meio que uma homenagem a todos eles, de alguma forma? Ou são só lugares que você gosta? É, Curitiba é, digamos assim, é praticamente um personagem do livro também, né? Um livro muito ligado a Curitiba, e uma coisa curiosa que acontece é que a reação de quem morou em Curitiba, ou é de Curitiba, ao livro é um pouquinho diferente, porque tem essa identificação dos lugares, da topografia, que parece que coloca uma camada extra para os leitores que estão familiarizados com o lugar. Então, Curitiba não tem nem o que falar, né? Ela é realmente faz parte do livro, um terceiro protagonista. Os outros lugares, eu quis fazer desde o princípio um livro colado na realidade, né? Isso é uma das características do romance, é que o meu personagem, o Daniel, ele interage com figuras reais, né? Ele encontra o João Baldo Ribeiro, ele participa do Salão do Livro de Paris em 1998, ele vai e passa uma noite no CRUSP, na USP, todo esse tipo, pessoas e lugares reais. Então, eu achei que fazia sentido colocar realmente, ele compra um livro na livraria na antiga, Leonardo da Vinci, né? Então, eu achei que fazia sentido colocar esses lugares, além de Curitiba, esses lugares reais na história, daria uma certa verossimilhança, assim, para a coisa. Entendi. Leonardo da Vinci, que você fala aqui do Rio, né? É isso aí, isso aí. Ela Ficava. continua existindo. O que eu ouvi dizer é que ela mudou de dono, porque antes ela era aquela coisa assim, uma livraria meio mítica do Rio e tinha tudo e todo mundo comprava É, lá, tinha uma seção de importados excelente, e parece que ela virou uma livraria mais mainstream, assim, né? Ela, é aquela que fica no subterrâneo, assim, né? Na frente do sebo, né? Do da Berinjela, né? berinjela. Ela é Isso aí. frente à berinjela, Então a ideia é que o meu personagem tenha ido da na versão Leonardo da Vinci. antiga da livraria. Que, aliás, o Guimarães Rosa frequentava também, né? Saiu um perfil na Piauí faz uns anos, um perfil bem interessante, assim. Até é um assunto que a gente pode falar depois, porque sobre o diabo e todo esse tipo de coisa, o Guimarães Rosa era um dos poucos, talvez o único, grande autor, tem outros, mas o único grande autor consagrado que trabalha mais com esses temas religiosos e sobrenaturais, e tem esse perfil que saiu na Piauí dele, em que a antiga, se eu não me engano, a antiga dona da loja conta que ele ia lá comprar livros esotéricos e tudo. É um negócio interessante. É, eu acho que é bem antiga mesmo, e eu já vi alguma, já passei, eu não, acho que eu entrei uma ou duas vezes só, que eu conheço mais a berinjela, eu conheço o pessoal da berinjela, conheço um dos donos, né? Então, mas eu não tenho uma ligação com o Da Vinci, com a Da Vinci. Eu estou lembrando agora de um livro, a trilogia do Espelho Partido, né? Que mostra vários autores interagindo, Guimarães Rosa e vários outros interagindo naquele período deles, com o Jorge Amado, etc. Eu tô tentando lembrar o nome do autor agora, que me escapou. Mas para quem estiver assistindo, vale muito a pena. É escrito em forma de diário, acho que eu já falei dele aqui.
é um diário que você vai lendo, vai ser assim, 1º de janeiro ele conta uma coisa, né, do trabalho dele. O dia 2 de janeiro ele já está falando da infância dele. O dia 3, e de repente ele está falando de uma parte da adolescência. Então você tem que ir montando a história na sua cabeça, montando a linha do tempo que ele vai jogando os pedaços. Que legal, eu não conheço esse livro, vou atrás também. Tá fugindo o nome do autor. Ele queria fazer uma coisa igual ao Proust, tipo, lançar 7 livros, mas ele em vida só conseguiu lançar 3. Ah, você não tá falando do... Ai, o que se suicidou, né? Fugiu o nome agora, mas eu acho que eu sei do que você tá falando. Sim, 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 sim. Agora fugiu o nome, o pessoal do grupo, É, quando estiver vendo, vai saber o nome do autor, e ainda vai dizer que a gente está com Alzheimer, né? Dos pois nossos... é. Faz parte, faz parte. Então, é uma coisa. Você falou do Guimarães Rosa ainda, que é a Da Vinci, me remeteu a esse autor. Então, foi uma coisa. E voltando para o seu livro, eu achei interessante como é que parece que o próprio sucesso do cara incomoda ele mesmo, não incomoda os outros, incomoda ele, né? Em alguma medida. Eu acho que tem o elemento aí do pacto com o diabo, né? Porque não tem muita dúvida no livro, não é tão ambíguo quanto no Grande Sertão, e que é o tipo da coisa que você não tem como ganhar, né? Você ganha alguma coisa, não tem como ganhar no macro. Você pode ganhar o que você pediu, sucesso, conhecimento e tudo, mas você vai acabar perdendo, e a primeira coisa que você perde é realmente a tua paz de espírito. Ele não era uma pessoa em paz, né? Essa é a ideia do livro. Ele começa atormentado, ele faz o pacto para tentar sair desse tormento que ele liga a Curitiba, e depois o tormento acompanha ele para onde ele vai. À medida que ele vai passando pelos lugares, achei o nome, desculpa, que eu estava... Marques Rebelo, o nome do autor. Tá. À medida que ele vai passando pelos lugares, a gente vai ver que ele continua muito inquieto e ele não consegue, parece que ele não está satisfeito em momento nenhum com o que ele está fazendo, com o momento que ele está vivendo. É exatamente isso, exatamente isso. Que no fundo também, eu até nunca vi ninguém falar isso em termos de resenha, leitores, mas que também é um traço de depressão clínica, né, cara? Chamam de depressão maior, que é essa insatisfação constante com tudo, você não querer estar onde você está, não querer ser quem você é. Então, sei lá, se quiser fazer uma leitura Mas, psicologista do romance, poderia dizer que ele está deprimido mesmo. e em algumas horas será que ele está só deprimido ou ele está simplesmente, não, vou curtir aqui, deixa os compromissos para lá? Tem umas horas que parece um pouco isso, não sei se você quis passar isso. Eu acho que uma das formas de escapar da depressão e desse estado de insatisfação é um mergulho no hedonismo, né? Você se entregar a qualquer coisa que te faça esquecer mesmo. No caso dele, ele tinha uma quedinha por mulheres, assim, e tudo, mas parece que não era bem por aí que ele conseguia escapar. Entendi. Então, você lançou em 2016, e aí eu peguei como eu te falei no off, eu peguei no Kindle Unlimited, consegui Sim. ler, vale a pena, para quem tiver o K1, vale a pena, muito. Até porque fisicamente ele tá difícil de achar, não é isso? As pessoas têm Tem comentado comigo que reclamado tem que tá dificuldade de difícil. achar o físico. Mas estando no Kindle tá fácil, né? Inclusive a maior parte das pessoas que têm lido recentemente, falado comigo, tá lendo no Kindle mesmo, que é ótimo, maravilhoso. E foi lá que eu achei, vale a pena. Lá tá como Diogo, para quem quiser procurar, é Diogo Rosas G. E eu gostei bastante, assim, acho que a gente já contou a história do livro todo aqui. Eu gostei. Obrigado mesmo pela leitura e pelo feedback. Eu acho que a gente não contou a história toda, não. Dá para ler Dá e para se ler ainda divertir não. ainda e descobrir uma coisinha ou outra É, ali, com certeza, com tem certeza. personagens interessantes, tem situações interessantes, tem retorno de personagens que você não esperava que fossem aparecer de novo.
mais para o fim um pouco. Então, eu achei bem legal. Eu estou gostando de conhecer. A única coisa que me frustra um pouco é que autores mais contemporâneos, assim, pelo menos os que eu estou lendo e gostando, não estão tendo o alcance que eu gostaria que tivessem. Não são autores que eu ouço as pessoas falando na rua como eu gostaria. Isso é um pouco, para mim, isso é um pouco frustrante, porque, pô, você não conhece, isso aqui é tão bom, tão legal, e não chega, aparentemente. É um pouco aquele negócio que o Brasil realmente não é um país de leitura de massa mesmo. Então, mesmo quem tem um grande alcance, você vai ver, você vai colocar no papel, o alcance é ridículo perto de mercados grandes estabelecidos com muitos leitores. Mas sim, é verdade, autor contemporâneo é difícil e tudo. O que faz muita diferença, o que eu percebo, é isso que a gente está fazendo agora, essas conversas, é o boca a boca, a recomendação pessoal, porque muita gente chega para mim, mas muita gente mesmo, assim, e diz, pô, fulano me falou do teu livro, eu li sobre o teu livro no blog de Beltrano e tal. Então, tem, tem uma corrente subterrânea, tem um movimento subterrâneo do livro que não aparece muito mesmo, sabe? Então as duas coisas são verdades. Lê-se pouco, aparece pouco, a coisa some das livrarias, a obra some das livrarias relativamente rápido, mas ela mantém uma vida que me surpreende, sabe? O livro tem 5 anos aí de publicação e é claro que nos primeiros meses, assim, tem mais impacto e no meu caso eu fui resenhado, foi bom, não tenho nada de me queixar, não só resenhas positivas, mas também vários veículos grandes e tudo, então aumenta a repercussão, mas nunca parou, nunca mesmo, nunca. Até Entendi. recentemente, no ano passado, uma acadêmica entrou em contato comigo, ela publicou um artigo sobre o livro, apresentou em congresso, ou seja, Isso é tá tendo muito mais legal. repercussão, é legal mesmo. Uma coisa que eu fico curioso é o seguinte: há um tempo atrás eu estava vendo um determinado livro, ele estava sendo anunciado no Facebook. Aí ficou assim um tempo sendo anunciado. Passou um período, eu entrei no Facebook, eu acompanho a Berinjela no Facebook. Uhum. E esse livro já estava lá na Berinjela. Foi assim, eu achei muito rápido, em pouquíssimos meses. Isso para vocês, autores, será que é uma coisa ruim de chegar no sebo mais rápido, de repente? A gente estava conversando rapidinho ali antes de entrar no ar e eu vou falar um pouco mais, vou expandir o que eu falei antes, que é o seguinte, no meu ponto de vista, para o autor, o interesse principal é ser lido. Não importa como. Tirando. Não, não, mas não importa como mesmo. Tirando Entendi. Paulo Coelho, ninguém vive de direito autoral no Brasil, ninguém vive do livro. Então, qualquer coisa que aumente a disseminação do livro, seja a pessoa comprar e revender no sebo, dar de presente, a pessoa que recebeu de presente fala, pô, que coisa chata, não queria o livro do autor nacional recente, passa para frente, Kindle, qualquer coisa ajuda, porque e no fundo, no fim das contas, quem compra livro de verdade, quem lê de verdade, compra livro, termina comprando livro. Então, não é incomum, e acontece comigo, acontece com amigos, a gente escuta, passa um livro pelas tuas mãos que você comprou no sebo a preço de banana, ou você leu no Kindle, comprou no Kindle numa promoção, depois você compra o livro físico outra vez, você dá de presente para alguém e tudo. Então, a própria divulgação tem uma lógica econômica que acaba trazendo retorno. Se você for lido, tudo vai dar certo. O que não dá é você não ser É você lido. não ser lido. Entendi. Exatamente, exatamente. Porque eu vi isso, na hora, como eu sou leigo, na hora que eu vi que o cara chegou no sebo, eu pensei, pô, esse livro aí fracassou. Foi o que veio Não, na minha não, cabeça. não é assim, não é. Claro que, de novo, tem questões de ego, tem aquela piada bem famosa que eu já vi atribuída a diversas pessoas, mas a primeira que eu vi foi o George Bernard Shaw, então vou contar com ele, que ele foi num sebo e encontrou um livro dele que ele tinha dedicado para um amigo, né? Então, sei lá, para o João. Aí ele comprou o livro e dedicou e escreveu assim, para o João, outra vez, George Bernard Shaw. Então, você pode ficar magoado de encontrar um livro, não me acontece, para mim é meio indiferente.
Mas é mais por aí, porque a ideia do livro tá circulando e tá no sebo. E, cara, também tem outra coisa. Se você é leitor mesmo, assim, e você só ser publicado já é uma felicidade, é meio que uma sensação de vitória. Aí tem, sabe, essas pequenas coisas, aí sim entra um pouquinho de ego. Você tá no sebo, mas tudo bem, cara, você tá no sebo do lado do Guimarães Rosa, você tá no sebo na mesma prateleira de literatura brasileira, do Fernando Sabino, umas coisas assim, não deixa de ser uma honra, sabe? Sei. Quando você está do lado desses caras, você está bem acompanhado, né? Claro, né? Não tem Claro. como. E deixa eu partir para o que a gente costuma perguntar aqui. Você, você desde sempre gostou de ler? Você teve um momento na sua vida que você lembra que você passou a gostar de leitura? Não, eu sempre gostei, sempre, sempre, sempre. Eu aprendi a ler muito, muito novo. Minha avó era professora primária e ela me ensinou a ler muito antes da escola. Eu acho que eu aprendi com entre 4 e 5 anos de idade, assim. Tinha umas letrinhas de plástico, assim. Ela foi me ensinando com as letrinhas e eu saí lendo cedo e sempre gostei muito, muito, muito. E eu era daquelas pessoas, eu sou de geração pré-internet, né? Então, o negócio antes da internet era assim: você tinha muito tempo e você tinha a tua atenção intacta, que é ótimo, mas você não tinha acesso às coisas. Então faltava o que ler. Agora é exatamente o contrário. Agora você tem toda a Acesso a muita literatura, coisa. você tem acesso a tudo que existe no mundo, mas você não tem tempo, porque tem muita distração e tua atenção está fragmentada por mil problemas, geralmente internet em dispositivos móveis. Então, naquela época, eu tinha atenção e tinha interesse, eu lia aquela história, eu lia qualquer coisa que me caísse na mão. Entendi. Mas teve alguma coisa que você começou a gostar mais? História sei lá, de conto de fada, alguma coisa do tipo. Você começou a gostar mais e isso que te puxou para a leitura. Você lembra de alguma coisa assim? Olha, o começo mesmo, quando eu tinha 6 anos de idade, mais ou menos, foram aquelas histórias em quadrinho, em formatinho, que a Abril publicava da Marvel, né? Que saudade disso. Nossa, cara, Era realmente muito isso legal. mora no meu coração, isso era fantástico. E, e isso tinha uma atração incrível, assim, eu ficava hipnotizado por aquilo e eu lia a mesma história centenas de vezes. Tem algumas que eu sei de memória ainda, eu sei os quadrinhos, assim, né? Sim. A disposição dos quadrinhos. Mas daí, quando eu cresci um pouquinho, na casa da minha avó, tinha é engraçado isso, né? Tinha um armário, mas era um armário bem grande. Não era uma estante, era um armário. Cheio de livros, assim. E minha avó e minha mãe, elas gostavam muito de literatura pulp, assim, sabe? Ficção científica, policial, mistério, terror não, mas detetive, essas coisas, assim. E Sim. minha avó tinha esses livros da década de 50, sabe? Nesse armário. Quando eu encontrei. E daí tinha os livros da minha mãe também, da década de 50, do Monteiro Lobato, ainda com ortografia antiga, alguns livros com ortografia antiga. Quando eu encontrei esse armário na casa da minha avó, aí não teve mais volta, sabe? Monteiro Lobato era aquele de capa verde, velho. Não, não, cara, não era capa verde, não. Eram umas capas ilustradas, coloridas, e Ah, não. Não é aquele tipo. cada livro tinha uma capa diferente, assim. Era o livro a capa da história mesmo, assim. Não, o meu era uma série de capinhas verdes, assim, tanto a infantil do Monteiro Lobato quanto a adulta, né? Sim, sim, sim. Não tinha adulta, não. Essa eu acho que era uma coleção só infantil. Tanto que eu só fui ler o Monteiro Lobato para adultos, adulto. Era E só eu adulto, né? uhum. Era só o infantil mesmo. Eu só lia o infantil e ficava lendo mais ou menos as mesmas histórias, que era legal, o Peter Pan e tal. Não, aquilo era fantástico. E a Dona Beta contava, Eu comecei com o policial, né? Eu gostava muito de tudo que tinha ali, Agatha Christie, Sherlock Holmes, e tinha umas coleções antigas e tudo. Mas quando eu encontrei o Monteiro Lobato, que foi um pouquinho depois, aí putz, subiu de nível e eu fiquei deslumbrado. Eu lembro até hoje, porque daí não tinha todos os livros do Monteiro Lobato nessa coleção antiga da minha mãe.
Uhum. Mas minha mãe ficou tão feliz que eu estava lendo Monteiro Lobato que ela me deu carta branca. Aliás, isso tem que ser dito, meus pais sempre me deram todos os livros que eu quis. Teve uma época, inclusive, tinha uma banca. Banca era um negócio muito importante antigamente, né, para a É. internet. Era tipo um portal para outro mundo, assim. E meu pai fez uma conta para mim, sabe? Eu podia gastar o quanto eu quisesse na banca. Foi muito importante. Então, quando minha mãe viu que eu estava lendo os Monteiros Lobato dela, ela me deixou comprar os que faltavam. Eu podia ir na livraria e comprar. E daí já eram umas edições grandonas, assim. Não sei se você chegou a pegar essas em formato maior do que o normal. E Não vi. o livro que mais me marcou foi Os Doze Trabalhos de Hércules, já nesse novo formato. Cara. Esse livro explodiu minha cabeça. Ah, eu lembro que eu tinha os 12 trabalhos. E eu ia te perguntar o livro que mais te marcou na sua vida. Você já falou que Na vida talvez tenha que pensar um pouquinho melhor, mas pelo menos os primeiros na 10, infância, na 12 anos primeira de vida. parte Exatamente, mas sem dúvida nenhuma que foi Os Doze Trabalhos de Hércules, sem dúvida nenhuma. do Monteiro. Do Monteiro Lobato, exatamente. Engraçado, outras pessoas que estiveram aqui, elas falavam o seguinte, acho que uma galera um pouco mais nova falava o seguinte, olha, eu não podia pedir brinquedo, por exemplo, durante o ano, só nas férias e aniversário, Natal, etc. Nessas datas é que eu ganhava brinquedo. Mas livro era qualquer dia, qualquer hora eu podia pedir um livro. Acho que com você foi isso, né? Foi assim também. Foi assim também. Nunca teve nenhuma restrição para livro para mim e tudo. Ainda que eu tenha passado muito tempo na infância, eu comprava pouco livro, porque, de novo, esse armário na casa da minha avó me supriu Tinha por um mundo muito. já. Tinha um mundo, exatamente. Eu comecei a comprar livro mesmo, assim, um pouco mais velho, mas nunca nada foi regulado e sempre tive acesso a tudo. Depois, pouco mais tarde, eu descobri ficção científica também, li muita coisa e sempre Você tudo tinha que liberado. zerar o armário primeiro, né? Cara, o armário era, putz, aquele clichê, um portal para outra dimensão, assim. É. Então, o que essa coleção do Monteiro Lobato te puxou muito para esse gosto literário, para Muito, porque o Monteiro Lobato, ele era muito bom com isso, né? Ele jogava muito com isso, porque ele incorporava muitas coisas. Então, tinha uma versão da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Dom Quixote, aí tinha as aventuras do Hans Staden, que eu só fui ler adulto também, depois entender a dimensão daquele negócio, né, do explorador que naufragou na costa brasileira no século XVI, uma coisa absolutamente fantástica, um relato etnográfico fantástico. Tinha lá as aventuras do Hans Staden, aí tinha todo esse mundo grego dos 12 trabalhos de Hércules. Então o Monteiro Lobato, cara, olha, uma droga de acesso a outras drogas mais pesadas, ele era muito bom. E qual é a droga mais pesada que já se seguiu a ele quando você terminou? Passou esse capítulo, como é que foi essa evolução até você chegar a Não, ler as coisas é clássicas? engraçado, não, é uma ótima pergunta, porque não sei como é com outras pessoas, eu escuto, eu gosto muito desse tipo de conversa que a gente tá tendo agora, eu acompanho de todo mundo que eu posso, porque é um assunto que me interessa, saber como é que as pessoas começaram a ler e qual que foi esse caminho. O meu caminho foi meio peculiar, porque eu, digamos assim, eu não subi de nível muito rápido, eu fiquei daí até a adolescência, quase até a faculdade, lendo literatura policial e ficção científica. Depois eu descobri ficção científica, eu passei muitos anos lendo ficção científica, e não ficção científica mais moderna, assim, cyberpunk, essas coisas, não, 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 ficção científica clássica americana dos anos 50, tá? Eu gostava de Arthur Clarke, eu gostava da Asimov, na década de 90 saiu aquela Isaac Asimov Magazine nas bancas, e eu li essas coisas, fiquei maluco com isso. Aí só quando eu estava na faculdade já, mais pro fim da faculdade, já tinha 20 e alguma coisa, que fez um clique. E daí sim eu comecei a ler literatura mais, aspas, séria, assim, e os clássicos. E foi aí que eu mergulhei. Foi dos 20 e pouco aos 30 e poucos que daí eu não parava de ler essas coisas. E foi uma transição fácil, porque tem alguns clássicos que são um pouco difíceis para a gente pegar e tal. Eu tô numas agora de ler poesia épica, mas eu peno muito para ler, né? Para conseguir entender Não, a Divina Comédia, é pesado. não é fácil. Pô, Divina Comédia realmente
é trabalhosa mesmo. Estava falando isso até com um amigo no Twitter esses dias. A Divina Comédia é trabalhosa. Mas agora não, que eu também vou confessar para você que eu tô meio velho e cansado com essas coisas. Mas quando eu era mais novo, eu adorava esses desafios, sabe? Pegar um clássico, pegar um livro difícil e daí ir atrás de várias edições, às vezes traduções diferentes, pega uma tradução para o espanhol, uma tradução para o inglês, ver junto o livro anotado. Eu não tinha o menor problema de passar meses lendo e comparando traduções. Quando eu li a Ilíada, eu fiz isso. Eu estava com 3 traduções diferentes, aí parava, voltava, li em voz alta, escandia a métrica. Com a Divina Comédia foi a mesma coisa, 2 traduções, lendo, e por meses foi. Eu gostava, era parte da brincadeira para mim. Assim. Era uma coisa que era um trabalho que você gostava de fazer. Exatamente isso, porque é bem o que você falou, é um trabalho, porque eu sei que é trabalhoso e eu entendo quem desiste, entendo perfeitamente quem desiste, mas eu gostava do esforço, esse é o ponto. É isso que eu estou fazendo, eu estou com essa edição aqui, eu vou fazer uma propagandinha de leve da 34, né? Uhum, Só que eles dizem que é de bolso, mas eu não sei se no teu bolso cabe isso aqui. Eu tenho essa aí, não essa, eu tenho a que não é de bolso da 34. Da 34. Só que eu fico perdido muitas vezes, aí eu pego aqui celular, tem uns blogs aqui que são meio que a Divina Comédia para idiotas, aí eu consigo compreender bem. No caso da Divina Comédia, quem me ajudou nessa foi o Borges, porque ele diz, o Borges sabe que ele é meio ficcionista de si mesmo, então não dá para tomar tudo que ele diz como verdade, mas não importa, no caso me ajudou. Ele disse que ele leu no bonde, indo e voltando daquela biblioteca pública que ele trabalhava. Só que ele diz que ele não falava italiano, e ele estava lendo uma edição bilíngue em inglês e italiano. Aí, um determinado momento, ele lia em inglês para tentar entender, ele começou a olhar mais para a página da esquerda, para o italiano, e ele falou assim, pô, mas eu entendo esse troço aqui, é parecido demais com o castelhano. E eu fui fazer a mesma coisa, motivado por ele, porque eu não sei se essa tua aí é bilíngue, mas a grande da 34 é bilíngue, sim. A grande eu sei que é. Isso, e eu tenho uma portuguesa também, do Vasco Graça Moura, que é bilíngue também. Então, ler o italiano, mesmo, eu não falo italiano, nunca estudei italiano, não tenho domínio do italiano, mas é tão parecido que ajuda, sabe? Nesse caso ajudou muito, então eu lia 2 vezes, eu lia uma vez em italiano, depois em português, e depois ia para outra tradução e tudo. Os blogs que eu vejo, tem o original lá em italiano, eu dou uma olhada, essa palavra aqui eu reconheço, eu consigo. Tem italiano, mas depois tem traduzido embaixo. E como ela é em rimado, né, tem aquele formato famoso da terça rima, se você lê em italiano sem entender, porque a fonética do italiano é parecida com a do português, é só pegar uma coisinha ou outra, você já vai escutar o ritmo e vai perceber as rimas. E só isso já ajuda brutalmente, assim. O que atrapalha um pouco também é que ele faz muita referência a pessoas da época dele que eu não faço ideia. Então ele vai para o inferno e encontra o vizinho dele. Exatamente. Não, aí triste, cara. Não, mas é aquilo que a gente falou, cara. A Divina Comédia, especificamente, acho que é um dos livros mais desafiadores para ler, parte por causa disso. Você tem que estudar. Você está estudando um texto, você não está lendo por prazer. Talvez você não é por prazer, você está fazendo isso por prazer, mas você não está lendo descompromissadamente e levemente. Talvez você vá fazer isso na 5ª, 6ª leitura, mas as 2 ou 3 primeiras, você está estudando. Você vai tendo que pegar as coisas. Vai. E eu passei isso primeiro com O Paraíso Perdido, que é um poema sensacional. É fantástico. Mas eu achei a Divina Comédia mais desafiadora do que o Paraíso Perdido. Muito mais desafiadora. E agora eu vou pegar o Paraíso Reconquistado depois, que parece que é muito mais tranquilinho que o Paraíso Perdido. Paraíso Reconquistado tem uma tradução em português de um cara muito bom, um poeta bom aí. A gente até comentou recentemente. Então deve ser essa. Então é do Escandular, né? Então, eu não li, mas... Eu não li também, eu li Boto fé na tradução. Boto fé na tradução. E que eu achei, quando eu li o Paraíso Perdido, eu enchi o saco aqui em casa, né? Porque eu ia lendo, ia vendo as cenas, eu falava, mas isso aqui é muito bom, isso aqui é fantástico. Né? Na hora que o capiroto cai, que ele acorda no inferno, que ele faz uma reunião de DCE no inferno, que é um inferno mesmo, né? É um inferno, exatamente. Então, é uma obra
E quando você chega nisso, nessa época da faculdade, você chega nesses poemas também nessa época já da faculdade, Não, ou foi não, mais não, velho? não, 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 não. É assim, cara, eu suponho que eu tenha aquela síndrome, eu não sei, me foge o nome agora, que você não consegue distinguir notas musicais. Eu não, cara, música não é comigo, assim, sabe? Tipo, nada, zero. Se eu for cantar parabéns pra você, eu desafino, sabe? Eu não tenho noção de música. E poesia tá muito É ligado com a música, música, né? Poesia é música, né? sim. Você tem que ter ouvido. Então, eu cheguei na poesia muito tarde. E para mim, poesia me custa um esforço brutal. É o triplo de Para esforço. mim Então, também. quando eu fiz essa tradução, essa passagem na faculdade, a transição na faculdade, eu descobri os grandes romances, sobretudo os romances do século XIX, cara, que daí virou para mim, eu peguei esses grandes romances do século XIX e eles viraram para mim o que tinha sido a ficção científica, os romances policiais na adolescência. Eu não conseguia largar aquilo. É Eu um armário descobri, novo que você descobriu. nossa, exatamente, e era só que um armário 3 vezes maior, né? Uhum. Não só em tamanho, porque tem mais, mas em qualidade. Cara, é maravilhoso. Eu descobri Dickens, que eu adoro, um dos meus escritores preferidos até hoje. E tudo essa de Queiroz. E eu não conseguia Essa eu parar gosto aquilo. bastante. Ali não tinha esforço nenhum, sabe? Então eu fui passando, eu fui ascendendo no esforço, sabe? Eu sempre começo no onde o aclive é pequenininho. Então ali, essa, Dickens, depois Moby Dick. Cara, Moby Dick eu não acho. Tem gente que fala que é um livro difícil. Até tem meme de escritor americano se vangloriando que não leu Moby Dick. Ridículo. O livro é maravilhoso e simples. Eu Todo esse li. Machado, todo esse tipo de coisa que eu peguei na faculdade, para mim era um prazer absurdo. Depois eu fui para Grécia e depois para poesia, que daí já custa mais. A minha dificuldade com o Moby Dick é porque ele começa a fazer umas. Ele começa a colocar uma ciência ali das baleias e tal, da marinha. Aí começa a falar dos cetáceos em termos científicos. Acho que é cetáceo. Aí eu fico meio perdido. Tem um livro do Júlio Verne, acho que é o 20.000 Léguas, que o cara fica parado no submarino olhando pela janelinha Uhum, uhum, e ele vai uhum. classificando o peixe, classificando, classificando. Eu, porra, cara, eu não quero saber disso. Mas dois comentários, então, agora que a gente está falando de leitura que você mencionou. Na adolescência, Júlio Verne foi muito importante. Na minha avó tinha uma coleção de capa vermelha traduzida para o português e eu li tudo. Júlio Verne mora no meu coração, tinha esquecido de mencionar. Mas do Moby Dick, cara, eu acho que é um pouco igual a Montanha Mágica. Não sei se ele é a Montanha Mágica. Ainda Na não. Montanha Mágica, o Tenho que livro ir. ele é de propósito aborrecido, né? Porque eles estão lá na montanha, é para ser chato mesmo, né? Uhum. Tipo, é para reproduzir mais ou menos o ritmo da vida num sanatório que não acontecia quase nada e tudo. E o Moby Dick tem uma coisa que você tem que entrar na brincadeira do Melville ali, mas depois que você entra, toda a parte Entendi. científica é muito bom, cara. É, pode ser isso. O Júlio Verne, ele fez parte da minha adolescência também, porque me marcou muito, né, essa pergunta que eu faço para todo mundo. Qual livro te marcou mais? No meu caso, eu acho que foi os 5 Semanas em um Balão, Putz, esse livro é maravilhoso, dele, que é maravilhoso. muito bom. Esse é o teu preferido dele? Eu acho que é. E eu tinha aquela coleção, tem até igual na Panela Produtora, se você já foi lá, tem aquela coleção azul da Círculo do Livro. Sei. Eram Eu todas sei, as capas azuis. Eu sei qual é, mas não, eu li uma antiga também da década de 50 com as capas vermelhas, mas eu sei que eu não conheço nenhuma mais contemporânea, só sei qual é essa. O meu preferido dele foi a primeira vez, isso me marcou, foi a primeira vez que eu passei a noite em claro lendo um livro. O primeiro livro que eu virei a noite lendo foi Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, maravilhoso. Que ele descobre todo um mundo lá dentro que é Exatamente, fantástico. eles vão pela entrada do vulcão na Islândia, assim, né, putz, demais. E o livro que mais te marcou, você consegue apontar? Porque foram dois, eu acho que agora, adulto mesmo falando, foi O Grande Sertão Veredas e Moby Dick. Foram dois O livros Grande que Sertão eu não li ainda.
eu comecei a ler, eu tinha aquela edição roxa, esqueci agora, no Nova Fronteira. Da Nova Fronteira, eu sei bem qual é. Meu pai começou a ler e não conseguiu, eu era muito mais novo, eu falei, se meu pai não conseguiu, eu também não vou. Porque a gente passou pela cidade onde ele morou, acho que era Cordesburgo. Cordesburgo, ele nasceu lá. Aí a gente passou por uma casa que eu acho que era a casa dele mesmo. Que legal. E eu acho que foi... Não, a gente chegou aqui no Rio, e aqui no Rio a gente encomendou o livro dele pela internet. Pô, mas eu digo isso para todo mundo, inveja, cara. Inveja de você não ter lido ainda. Leia, não se deixe desencorajar pelo que dizem. Se eu consigo encarar a Divina Comédia... Não, pô, é brincadeira. Bom, para começar, né, o Grande Sertão tá na tua língua, né? Foi escrito originalmente na tua língua. Sim, então, sim. Não tem, leia que é fantástico. Cara. Eu acho que seria então esses dois, Moby Dick e Grande Sertão Veredas, foram os dois livros que mais me marcaram. E eu vi o Felipe Trielli falou uma vez do meu lado assim, pô, o Grande Sertão Veredas, aquela linguagem, se você for a Cordesburgo, é mais ou menos como as pessoas falam até hoje. É mais ou menos. Ele escreveu do jeito que as pessoas entendam. Eu tenho um colega de trabalho que ele foi criado numa fazenda em Minas, na década de 70, e, cara, a fazenda era meio fora do tempo, assim, tipo esse mundo do Júlio Verne, do Conan Doyle, assim, Terra que o Mundo Esqueceu, e não tinha luz elétrica e nem água encanada na fazenda no começo dos anos 70 em Minas. E as coisas que ele conta, ele conhece, gosta muito do Grande Sertão e tudo, mas as coisas que ele conta, e muitas vezes quando ele entra no personagem, por exemplo, eu quando começo a falar muito, meu sotaque curitibano começa a voltar, e de repente eu tô falando como se estivesse em Curitiba. Esse cara é a mesma coisa, né? Ele tá contando a infância e tal, e ele vai entrando na mineirice, e pô, tem várias cadências do Grande Sertão. Não só as histórias, porque, por exemplo, o pai dele mandava tropa de boi para vender, sabe, na Bahia, em Goiás, igual no Grande Sertão, sabe? O cara criava o boi, mas para vender era numa praça, tinha que pegar meia dúzia de vaqueiro e levar. Então, o mundo era o mesmo, mas a própria linguagem, o cara começa a falar, ele se empolga e já tem algumas cadências ali. Já tem um personagem, fala do Grande Sertão, falando ali de alguma forma. Total. É aquilo aí que tá, né? Obra-prima, é isso né? que Trielli Aquilo falou, é muito mais colado na realidade do que as pessoas pensam, muito mais colado na realidade do que as pessoas pensam. E eu suponho o seguinte, porque a indústria desapareceu, ninguém mais é assim e tal, mas eu suponho que se alguém tivesse a oportunidade de sair caçar baleia, ia perceber que o Moby Dick é bem mais colado na realidade, tanto linguística quanto experiencialmente, do que as pessoas pensam hoje em dia também. Sim. Uma coisa que a gente conversa muito aqui é o seguinte, qual seria a sua proposta para levar a leitura para as novas gerações, para pessoas mais novas, porque a gente tem uma concorrência muito forte para o livro hoje. Eu até concordo que algumas pessoas, mesmo naqueles tempos atrás, 70 e tal, eles tinham vários concorrentes para o livro também, tinham a televisão, o cara ia para a praia, passava o dia na praia jogando bola, pegando onda, dando ideia em mulher, então ele realmente ele lia pouco. Mas eu acho que a concorrência hoje está mais pesada ainda. Com celular, com tablet. Não tem comparação, cara. Eu acho que, de novo, um pouco clichê, mas é verdade. Eu acho que a internet, sobretudo, não a internet em si, mas a internet em dispositivos móveis. Você ter celular e tablet na tua mão o tempo todo. Quando a internet era no computador, no desktop, não era assim. Mas esse negócio matou o tédio. E tédio é fundamental, cara, porque você escuta histórias de pessoas. Tudo bem, tudo isso que você falou é verdade. Tinha praia, tinha mulher, tinha futebol, tinha bolinha de gude, tinha tudo. Mas tinha muito tempo livre entre isso, cara. A hora de dormir, viagens. Pô, quem viajou antes da internet, quem viajou antes de ter um celular na mão, viajar sem alguma coisa para ler era por isso que daí enormes bancas, livrarias em rodoviárias, estações de Até hoje tem trem, livraria rodoviária assim, né? Porque essa ideia aeroporto e tudo. Exatamente. Mas é que antes, já me aconteceu, deve ter acontecido com todo mundo, a calha de você ser pego num ônibus, num trem, num avião,
sem nada para ler, é uma tortura. Aquele negócio é horrível, é insuportável. Então, existia todo um ambiente que te levava para os livros, e você tem muitas histórias de gente que conta isso, sabe? Às vezes a pessoa, por exemplo, era sei lá, cara, um médico famoso, mas aí o cara fala assim, pô, eu fazia plantão no hospital e tava sempre com o livrinho embaixo do braço, porque entre um paciente e outro, não tinha nada para fazer e tal. Meu pai era professor universitário e dentista. E no consultório dele, eu me lembro que uma época ele estava com a biografia do Garrincha, do Rui Castro, assim, porque, sabe, o que foi que ele falou? Ó, falta um paciente, eu leio um pouquinho e tal. E hoje em dia é muito difícil, cara, é muito difícil combater. Eu tenho filho, competir, eu tenho filho e é difícil, é difícil. Você não tem, assim, um jeito que você tenta aproximar seu filho da leitura e tal, uma fórmula? A melhor coisa, cara, não tem como escapar dos clichês, né, cara? A melhor coisa é uma boa história, né? Não tem, a história tem que ser boa. Pelo menos num primeiro nível. Como eu contei, você também pegou o Júlio Verne, o Monteiro Lobato e tudo. A primeira coisa que você é pego, tem aquelas conferências do Forster, né? Sobre literatura, esqueci o nome agora. É arte do romance, sei lá. É isso, arte do romance. E a primeira conferência é sobre o enredo. E ele diz que o enredo é a parte mais primitiva de uma obra narrativa e que remete às cavernas, quando as pessoas estavam sentadas em volta da fogueira. E a história é um negócio mil e uma noites, assim, sabe? A história tem que te prender pela história, mesmo que todo o resto seja inverossímil, os personagens sejam mal construídos e tudo, você tem que saber o que vai acontecer depois, né? Então, isso pegava a gente quando era criança. Isso continua pegando as pessoas, sabe? Se você pega uma história boa que você queira saber o que vai acontecer depois, isso é fundamental. Depois você vai sofisticar em outros aspectos, mas uma história que prenda, não tem como fugir disso. Esse não é bem um clichê que as pessoas falam para aqui. O que se fala muito é o exemplo do pai, né? Ou da mãe. Então, seu filho vê você lendo alguma coisa, ele vai... então isso aí deve ser legal também. Se meu pai está fazendo... Eu acho que antes mais, cara, mas de novo, eu falo como pai de adolescentes, meus filhos até leem, mas de novo, aí lê como do jeito novo, eles escutam muito audiolivro, eles leem no tablet, sabe? Meus filhos são adolescentes, né? Então eles leem no tablet. A competição é muito difícil, né, cara? É muito difícil. Você tem uma noção do que eles estão lendo? Eu estou perguntando isso pelo seguinte. Eu conversei com duas meninas, uma a Bárbara e outra a Nichelle Cohen, que ela é muito mergulhada nisso, ela é pós-graduada em letras e tal, e elas falam que está acontecendo uma coisa muito problemática agora. Quando você abre o Kindle, não sei se você tem o Kindle, mas quando você abre, a oferta de literatura não, mas de histórias pornográficas é muito grande. E as pessoas, até as mulheres adultas, algumas, estão confundindo a literatura que ela sente algum prazer sexual, se torna uma boa literatura. A boa literatura não é o Machado, a boa literatura é que ela sente excitada. E isso está pegando as crianças já desde pequeno, 12 anos, porque a oferta está massiva. Você tem uma noção do que seus filhos estão lendo para evitar que eles caiam nesse tipo de coisa? Como é que é isso? Cara, se meus filhos estão lendo isso, eles estão escondendo bem de mim. Eu não saberia te dizer. Eu acho duas coisas aí. Primeiro que, impressão minha, eu nunca fui por esse caminho, tá? Nunca, não é minha. A minha geração consumia pornografia em literatura pornográfica, em revistas pornográficas. Sim. Não via literatura, não via palavras no texto. Mas eu sei que sempre houve um mercado para isso. Tem um episódio engraçado, engraçado à luz do que você está falando agora, porque não é muito engraçado. Mas tem um episódio de Friends, que o Joey acha um livro desses aí no quarto da Rachel. Eles, quando, né, já é mais pro fim da série, quando
eles são roommates, eles moram juntos no mesmo apartamento, e ele acha um livro desses, e toda a história gira em torno disso. Então eu tenho a impressão que sempre teve um underground feminino. Tinha aquelas revistas, Sabrina, Júlia, Bianca, que dizem que era só isso. Inclusive, a gente tem um amigo que era tradutor disso aí, né? Eu ia falar dele. Exatamente. Então, e ele diz que isso aí era... Então, esse soft porn, eu acho que esse troço sempre existiu. O que eu vejo que é extremamente deletério, cara, eu sou muito contra isso, tá? E graças a Deus meus filhos não leem isso, mas eu conheço adolescentes que leem, que é o que o pessoal chama de ficção para jovens adultos, tá? Que tem o mesmo efeito desse troço dessa soft porn que você tá descrevendo em meninas, que é uma ficção meio, cara, é como se fosse uma sopa rala, diluída, mas forte no enredo, aquilo que eu falei antes, né? E daí a pessoa nunca dá o salto, porque a ideia é você passar, né, cara? Você lê essa ficção forte no enredo, que antigamente costumava ser a ficção pulp, que é ficção científica, policial e tal, e você passava, ou até tem uns elementos de transição, porque Dostoiévski, Dickens, tem essa parte do enredo forte, você quer saber o que vai acontecer. Os caras escreviam folhetim, Os Três Mosqueteiros, Dumas, essas coisas. Sim. Mas tem uma ficção que é feita hoje, e você vai em livraria, no Kindle, outra, quando você abre o Kindle, aparece um monte disso, assim, sabe? Séries enormes e tudo. E quando você vai em livraria nos Estados Unidos tem também, às vezes, cara, tem um andar desse troço. Isso é muito ruim. Eu acho esse troço péssimo, assim, cara, porque não deixa... Eu não saberia nem dizer que título é, eu não saberia dizer um título desse negócio, mas se chama YA, né? Jovem Adultos, Young Adults, né? Isso é muito ruim, cara, e eu acho que faz mais ou menos o mesmo efeito desse soft porn aí. O problema eu fiquei assustado porque elas falam, esse Young Adults eu não sabia, porque elas fazem pesquisa em booktubers, no TikTok, no YouTube e tal, e elas falam, as meninas estão falando disso, estão reproduzindo isso. Curioso, cara. Que curioso. Então você entra você vai procurar booktuber, digamos assim, e tem um monte de menina falando desse livro aqui, que é basicamente sexual. O Young Adult, eu não sabia disso. Não, mas se você... É claro que o Kindle tem algoritmo também, né? Então depende do que você... tua história. Mais ou menos. Que eu procuro, assim, José de Alencar. E no meio de José de Alencar tem um mafioso que me encantou. Coisa assim. Não dá. Mas acho que Não se dá, você... cara. Muito boa, sensacional. Você bota a coisa mais broxante que existe, assim, José de Alencar, e ainda assim vem esse troço. Vende, tem um dinossauro milionário me tornou gay. Tem um assim também. Puta, sensacional. Não, Se fosse um livro escrito por um personagem do Alexandre, eu acharia razoável. Eu ia gostar, mas não é. Mas... não, cara, demais. Mas se você prestar atenção, vai ter o Young Adult também. Agora, o que meus filhos leem, e, cara, os meninos, adolescentes, essa é a minha experiência com filho de amigo e tudo, que é uma febre, e não é de hoje, óbvio, já tem muitos anos, é mangá, né, cara? Os caras adoram mangá, e mangá é bom, sabia? Mangá eu sei que tá uma febre. Eu tinha pouco contato na minha adolescência, assim, teve um mangá que foi adotado primeiro nos Estados Unidos, depois chegou no Brasil, que é o Lobo Solitário, que é de uma qualidade absurda. Acho que é um samurai, né? Isso, a história de um samurai, exatamente, que é traído, e daí ele sai pelo mundo com o filho dele, de 6 anos. Cara, é um troço altamente recomendado. Mas eu só conheci aquilo, tem tudo. Mas meu filho mais velho lê uns que são fantásticos, cara. São muito bons mesmo. Então, de novo, o que me preocupa mais é o salto. Eu gostaria que houvesse um salto para uma literatura diferente, tá? Mas para começar, ou mesmo, sabe, você fazer uma imersão em mangá, eu vejo muita coisa boa. Uma coisa que algumas pessoas dizem que promoveu esse salto, eu não sei se entra na categoria do Young Adults, é o Harry Potter. Para muita gente, o Harry Potter foi uma entrada para as drogas mais pesadas, de Machado, Dostoiévski, etc. Então, vamos lá. Eu vou ser cancelado aqui.
eu li os 3 primeiros Harry Potters pro meu filho. Eu li em voz alta, assim, sabe? Quando ele era pequenininho, assim. Meu filho é disléxico e ele lê, mas ele lê com uma certa dificuldade, assim. E daí, para fazer uma ligação pai e filho, eu li em voz alta, como se fosse história antes de dormir, assim, para ele. E, cara, achei muito fraco, sabe? É muito fraco Sim. mesmo. Eu concordo com o Bloom, com o Harold Bloom. Putz, Harry Potter é muito fraco, cara. Se Entendi. levar, se fizer. Porque o Harold Bloom tem aquela frase famosa, né? Que disseram isso pra ele. Não, você fica falando mal aí do Harry Potter, coisa dizendo que é uma porcaria, mas pelo menos ele faz leitores. Aí, como ele odeia o Stephen King também, ele falou: faz leitor de Stephen King, né? Para começa a ler o Harry Potter e termina lendo Stephen King, que para ele são 2 porcarias. Então, sei lá, cara, Harry Potter não me pega muito. Quando eu era adolescente, que não tinha Harry Potter, uma coisa que fazia essa transição era o Tolkien, né? O Tolkien foi o Harry Potter do tempo dele. Exatamente, exatamente. Pelo menos o Tolkien da minha geração, aquela edição da Nova Fronteira, né, do Senhor dos Anéis, que era 3 volumes grandões, assim, num volume só, os 3 grandões, né? Hoje tem várias edições, né? Tolkien tá. Depois dos filmes, ele ficou Ficou massificado. gigante. Não, isso, mas era antes, exatamente, que era um Sim, negócio meio antes. nicho, assim, um negócio meio nicho, é. Mas então, não sei, cara, assim, meu ponto de vista, cara, qualquer coisa que funcione, se você conseguir ganhar Qualquer do coisa que deu celular, salto. exatamente, se você conseguir ganhar do celular e ainda por cima levar depois pro salto, porra, qualquer Sim. coisa, tá? Pode ser Harry Potter, pode ser. Eu li muito também não mencionei, eu li muito Stephen King na adolescência, muito mesmo, assim. Hoje eu acho muito ruim, mas na época eu gostava e me Eu só ajudou. vi os filmes, eu não li nada dele, só vi filme. Não sei. E normalmente eu prefiro, quando eu leio um livro, eu falo, nossa, mas o filme é uma merda. Sempre, De sempre, não qualquer dá. coisa. Não, é impossível, absolutamente impossível. Eu passei uma experiência, quando eu era bem mais novo, eu li O Caçador de Pipas. Uhum. Quando eu li, isso eu estava na escola, e quando a gente leu O Caçador, foi aquela comoção, nossa, esse livro é lindo, maravilhoso, todo mundo, né? Nossa, é chocante. E aí chegou o filme no cinema, né? Aí eu fui com um amigo meu, para ver Os Caçadores de Pipas no cinema. A gente saiu puto do cinema, a gente saiu com um ódio no coração, mas muito puto. Aí a gente encontrou depois uma menina, falou pra gente, não, eu vi o filme do Caçador de Pipas, coisa linda. A gente gritou junto para ela, é uma merda. Mas junto, assim, a gente não combinou, foi junto, é uma merda. Não, não. Eu nunca vi um filme que, assim, cara, faça justiça mínima O ao Poderoso livro. Chefão, eu falei aqui já nesse canal, o Poderoso Ah, Chefão. as pessoas falam, mas eu não li o Poderoso Chefão, então, tá, o filme é maravilhoso, Quando eu li o livro, eu tá falei, cara, beleza. nunca mais quero ver esse filme. Nunca mais. Não, não tem como. Não, recentemente eu tinha visto um filme, primeiro, né, muitos anos atrás, cara, eu não sei o nome do livro em português, é um livro do John le Carré, de espionagem, e Sei o quem é. filme é com o Gary Oldman. O filme se chama em inglês, chama Tinker Tailor Soldier Spy, tá? Não sei, deve estar Não, traduzido porque o cara é super famoso, tal, whatever. Mas eu vi o filme quando ele saiu, tipo 2012, e achei o filme sensacional, a história toda intrincada, ela dá volta, assim, né? Você só entende o começo no fim. Mas eu falei, esse filme é uma obra-prima para contar uma história intrincada, sofisticada, de um jeito atraente, tudo. E passei 10 anos achando o filme maravilhoso. E eu tinha o livro aqui, minha mulher comprou o livro, estava uhum. aqui. Daí eu tô numas de me desfazer de livro, mas daí me dói o coração me desfazer de um livro que eu não li. Daí eu tô lendo o livro que eu nem queria ler, só para poder me desfazer deles, né? E esse era um deles, assim. Quer saber? Eu vou ler esse troço para passar para frente. Cara, eu amei o livro, é sensacional, extraordinário. Foi ali no começo desse ano. E eu falei, vou ver o filme de novo. Tá, não consegui passar de 20 minutos. Falei, acho que é uma porcaria, tá louco. Dada a complexidade do livro, o filme não sustenta. Aquele filme com o Hugh Jackman, Os Miseráveis, eu tinha Sei, sei. acabado de ler o livro, aí eu falei, não, mas isso não foi assim, não, mas tá na ordem errada. Que desespero, É, chega, acabou. Em 15 minutos eu já é, desliguei. Eu não não dá. E consigo. ainda mais esse, né? Tá louco? É, não dá, era muito ruim. Então, você com o que você fez com seu filho foi ler, mas você tem mais de um. O outro você não lia para ele?
É porque aí que tá, você vai ver que isso também é Esse é só interessante. pela dislexia. Não, mas não foi por isso não, cara, é porque as crianças são diferentes, eles têm interesses Sim, diferentes, né, tá, cara? tá. Então, esse meu filho, o mais velho, que era para quem eu lia, ele sempre gostou de De fantasia, história. de mágica. Esse é o cara, esse é o filho que gosta de mangá, sabe? E Entendi. o outro filho não é muito de ficção, mas ele gosta muito de história. Então eu empresto meus livros de história para ele, ele leu ele lê pedaço, porque, de novo, ele é jovem, e jovem é outra coisa, fragmenta muito, o problema da internet, a gente sente na gente, que é mais velho, fragmenta muito a atenção. Então, eu dou um livro para o meu filho mais novo, um livro de história, dei um livro sobre a invasão da Rússia por Napoleão para ele, lá que a gente conversou sobre isso. Aí ele pega, lê o primeiro capítulo, aí dá umas puladas, lê um troço no meio, volta, tal, tal. Esse negócio de leitura linear, eu não sei nem se a juventude vai conseguir fazer mais daqui para frente. Um livro grosso e difícil, assim, sabe? E não é que ele não leia, porque depois o conteúdo vem para mim, ele vem conversar e ele sabe o que está acontecendo. Mas aquela atenção concentrada, difícil. Tá difícil, é. O meu irmão fazia isso quando era mais novo. Eu tenho minha mãe fala disso. Até que ele sempre lia o começo, depois lia o final e já li. Até que ele começou a ler Meu Pé de Laranja Lima, que eu nunca li também. Eu também nunca Isso li. na infância dele. Hã? Como é que Isso é, desculpa? Tá, tá. na infância dele, que foi década de 70, mais ou menos. Eu sou de 82. E aí sim, ele pegou esse livro e falou: Esse aqui ele foi do início ao fim. De repente está faltando para o seu filho um livro que ele vai pegar e vai puxar ele do início ao fim. Mas daí é aquilo que a gente falou da narrativa, né? Porque esse é o filho mais novo, que não gosta muito de ficção, ele gosta de história. História no sentido, assim, né? História Napoleão, as Cruzadas, o Império Bizantino e tudo. Aí livro de história se presta muito mais a esse negócio, né? Ele tem menos pegada narrativa, apesar dos bons livros de história terem, mas tem menos pegada narrativa, é mais você absorver os fatos. Então, se presta mais. O outro que gosta, ele não fica pulando o mangá, né? O mangá, ele vai do começo ao fim. A outra coisa Mas que meu filho lê, cara, são uns romances japoneses, mas japonês é o young adult japonês, sabe? que é outra Ele, qualidade, é outra coisa, é outra história. pelo que eu entendi, é melhor, tá? Eu nunca li, eu deveria ler um para mais ou menos sacar qual é, mas ele me conta um negócio e é um pouquinho mais sofisticado. Ele gosta bastante. Eu não me lembro como é que se chama o gênero. O gênero tem nome, mas eu não me lembro como é que é. Ele gosta bastante desse negócio. Entendi. Eu estava conversando, você está falando que seu filho mais novo tem a questão da narrativa. Um dos últimos episódios aqui é com o Laudelino Lima. Uhum. E ele fala o seguinte: muitas vezes a vida real tem histórias que, se eu te contar, você vai achar que é ficção. Claro. Né? Então, pode ser que seu filho tropece numa história dessa. E isso faça ele ir para, né, ler integralmente. Tem histórias na vida real que, se eu te contar, você fala assim: não, você está inventando isso da tua cabeça. Tem um gênero, não, tem um gênero que explodiu nos últimos anos, que é true crime, né? Tem tanto Sim. livro quanto série na televisão, e quem gosta disso daí é minha mulher. Minha mulher sempre gostou dessa parada. E que é isso que você está falando, né? Na verdade, são histórias reais, beirando o inacreditável. As melhores delas beiram o inacreditável e tem reviravoltas e tem um plot que você fala: meu Deus do céu, quem que consegue pensar numa coisa dessa? Então é um híbrido interessante a televisão, e tem livros bons, o pessoal tá escavando umas histórias aí impressionantes. Até na nossa política brasileira, se você parar para pensar, não vou entrar em detalhe, mas tem história, tem coisas que você fala: pô, um autor não ia pensar nisso. Tem muita É, coisa. não, a gente já falou disso, acho que já tivemos essa conversa sobre grandes biografias, né, cara? Um gênero que eu sei que anda meio fora de moda, mas é essa biografia com uma pegada narrativa forte, né? Aqui no Brasil era o forte do Rui Castro e do Fernando Moraes, né? Então se pega, por exemplo, a biografia do Chateau, do Assis Chateaubriand, do Fernando Moraes, você consegue parar de ler. A biografia da Olga,
que inclusive é quase ficção, mas não sabia o suficiente sobre a obra na época que ele escreveu. Mas são livros que você não consegue parar de ler, o do Garrincha, do Nelson Rodrigues e tudo. Sim. Então, isso aí é muito interessante, é um gênero que é muito rico. Tá certo. E então, essa competição, essa ideia sua da boa história, eu não tinha ouvido ainda. Eu gostei, eu acho que é por aí, um pouco também. É mais um ingrediente que a gente está trazendo aqui nesse canal para mostrar para as pessoas como é que você pode levar o seu filho para a leitura, porque a gente está lendo muito pouco, e uma coisa que se fala é que o livro, que algumas pessoas falam que o livro é inacessível financeiramente. E, pelo menos aqui no Rio, não estou achando que é. Outro dia eu estava andando em Botafogo, o cara falou para mim, bem-vindo ao meu espaço cultural. Era um monte de livro no chão. O espaço cultural do cara eram os livros que ele estava vendendo no chão. Cara, essa história do livro ser caro é verdade e não é verdade ao mesmo tempo. Depende do lado. E sempre foi assim, é sempre a mesma coisa. Depende do ângulo que você olha. Se você é um pesquisador ou se você começa a entrar por caminhos muito especializados dentro da leitura, seja literatura ou científica, vai ficar caro, tá? Porque daí você vai precisar de livros mais específicos, edições especiais, muitas vezes importadas e tal, vai ficar caro. Agora, se você quer ter esse prazer de ler, se você é esse leitor que provavelmente nós dois fomos e as pessoas que passam pelo teu canal foram, essa pessoa que absorver os livros por prazer, cara, daí você consegue, viu o que você falou, tem sebo, tem vendedor de rua, tem gente que joga livro fora, é comum, porque livro, mudança, livro é pesado e tal, as pessoas se desfazem de lotes de livro, tem biblioteca pública, tem biblioteca da escola, tem biblioteca universitária, quem quer ler, lê, sabe? Não. Eu também acho. E sempre foi assim, sempre foi assim. Assim, quem diz que não lê porque é muito caro ou porque falta grana, isso é desculpa. Quem já lê e diz assim, pô, dói no meu bolso, pesa no meu bolso, eu precisaria de mais grana e tal, e geralmente é verdade também, sabe? Mas quem diz assim, eu não leio porque é caro, não acredito, não acredito. Para te dar um exemplo, tem aqui no Rio, na saída do metrô, lá no centro da cidade, tem lá na Carioca, né? Tem uma banquinha, e o cara botou um monte de livro em cima daquela banquinha e botou um aviso, promoção, R$2. R$2, aí você tem que garimpar, né? Claro que você tem que ficar ali garimpando, mas você vai achar uma coisa boa ali, você vai achar um Machado, você vai achar um Essa. De repente, é um livro do Essa caindo aos pedaços, a capa meio rasgada e tal, mas dane, se você quer o texto. Não tem importância nenhuma, claro, óbvio. Todo mundo já leu o livro assim. É isso que eu acho, é isso. E isso aí tem em toda parte. Toda cidade do Brasil vai ter essa banquinha da Carioca em algum lugar. Não, isso aí tem em todo lugar. Então é isso. Sim, uma coisa que eu pergunto sempre, que eu não tinha lembrado. Tem algum personagem que você se identifica, você fala, esse personagem aqui sou eu, esse personagem aqui eu gostaria de ser como ele? De tudo que você já leu? Ótima pergunta. Se não for o Fred Krueger, está tranquilo. O gorila do assassinato da morgue, assim, o cara que entra pela janela e arranca a cabeça das pessoas. Eu não vou falar de gorila, que vai entrar uma questão racial que eu não quero encarar. Tá bom. Ainda que ali fosse um gorila, um símio, né? Mas não, cara, quando eu era jovem, assim, mas eu acho que isso é comum, tá? Suponho. Quando eu era jovem, eu era absolutamente fascinado pela figura do Sherlock Holmes, né, cara? Eu achava que aquilo ali era o suprassumo da humanidade, né? Aquele cara excêntrico, genial, que resolvia crimes e as pessoas iam até ele, e ele era cool e não se abalava com as coisas e tal. E
cheirava cocaína, todas essas coisas e tal. Mas foi uma coisa meio juvenil. Hoje em dia eu não saberia dizer, cara. Se for por daí, para ficar meio cabeça, assim, até meio metalinguístico, eu acho que o Borges, o Jorge Luiz Borges, ele criou, claramente, ele criou o personagem dele mesmo, né? O Jorge Luiz Borges é um personagem, né? Tanto que ele tem aquele poema famoso, Borges e Eu e tudo. Esse personagem que ele criou, que é o bibliotecário cego, que não tem vida, que a vida dele é praticamente absorver e processar a literatura e tudo. Eu acho esse personagem fascinante, né, cara? Eu acho que para todo mundo que gosta de ler, em algum momento esse personagem apresentou um atrativo muito grande. Eu considero ele um personagem. É. Eu gostei. Não, mas eu não li. Eu li alguém, um autor, que agora faltou o nome, que leu para o Borges, na adolescência desse autor, Manguel. É o Acho que Alberto Manguel. Mangel, é. O Alberto Mangel, sim, sim, sim. Ele lia pro Borges. Sim, eu lembro, eu acho que eu li o livro dele, mas não do Borges propriamente, eu não lembro de ter lido, acho que é outra dívida minha. Pô, Eu vale a sou pena, igual cara. o governo brasileiro, cheio de dívida, assim. tem um livro bem interessante em que o Borges é personagem, do Luciano Veríssimo. O Luciano Veríssimo não é muito conhecido como romancista, ele deve ter uns 2 ou 3 romances, mas ele tem um livro chamado Borges e os Orangotangos Eternos, que é um pastiche, na verdade. Claramente, é abertamente um pastiche do Borges, e que o Borges é personagem, e é bem interessante, sabe? É um livro bem divertido. Dava para dar para. Porque ele funciona em vários níveis. Se você conhece o Borges, ele é muito divertido, mas a história em si é bacana e é fininho, dá para dar para alguém que esteja começando a descobrir a leitura. É um livro bem bacana. Literatura já te deu algum benefício, assim, mais... Assim, a literatura, ela não dá um benefício imediato, né? Você não começa a ler o Machado, estou ganhando dinheiro. Nossa, virei uma página, mais R$ 1. Isso não existe. Mas existe algum benefício, além dos óbvios, que você consegue atribuir à literatura, além de ter um conhecimento geral, aumentar um pouco seu conhecimento de lugares e culturas? Olha, de novo, é difícil fugir do clichê. O benefício é uma alegria, uma felicidade que não tem nem como descrever, né, cara? Mesmo nos momentos difíceis da vida e antigamente, de novo, é outra relação com o mundo. Havia momentos de solidão e tédio quase insuportáveis, né? Quando não Sim, existia internet, cara, eu tenho memórias, por exemplo, do dia 1º de janeiro ser um dia que levava um mês, sabe? sim. Porque tinha uma puta ressaca da festa do Réveillon 31, todo mundo acordava tarde e ficava morto, era feriadão, tudo fechado e tal. E o dia não acabava. Aí era um dia que, pô, eu já selecionava um livro antes, assim, sabe? Ou longas viagens e coisas do tipo. Então, primeiro é esse prazer da interiorização. Você esquece o mundo, esquece tudo que está acontecendo ao teu redor, enfia a cara no livro e tal. E outra é descobrir, ficar amigo desses personagens e tudo. E daí, essa literatura popular, esses personagens que entraram para a história por alguma razão, não é por acaso. Dom Quixote, Os Três Mosqueteiros, como eu gosto dos Três Mosqueteiros, é, o Sherlock Holmes, os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é, mesmo os personagens da Agatha Christie, cara, o Poirot, né, você fica amigo dessas pessoas, ou o João da Ega, nos Maias, essa de Queiroz, essas pessoas, bem ou mal, elas fazem parte da tua vida, né? E é uma alegria. A tua vida fica bem mais rica tendo esses personagens dentro dela do que não tendo. O benefício é esse. Isso está me lembrando agora o Gonçalo Ramírez, né? Aqui da Ilustre Casa de Ramírez, que eu pegava assim, agora eu vou largar o que eu estou fazendo aqui, eu vou me dedicar aqui ao meu amigo o Gonçalo, ver Eu adoro esse livro.
as aventuras dele, né? Da família dele, né? Que ele está escrevendo, conta A, a história da Torre de a, Ramiro. da torre, exatamente. É muito bom, maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que é, é um prazer difícil de transmitir verbalmente, né? Como você tem que É, encontrar alguém que tenha tido o mesmo prazer para ter um certo entendimento de o quão fantástico esse negócio pode ser. E aí que tá, eu acho, só para voltar ao que eu falei antes, eu acho que o personagem que o Borges criou para ele, desse leitor que vive dentro do universo dos livros, passa bem isso, né? Tem tanta coisa, tem tanta riqueza dentro desse universo da literatura, que ele é capaz de criar uma pessoa, né? Que é esse é. Borges personagem. E alguma situação que você leu se repetiu na sua vida e você sabia como sair dela, soube, ok, com tanto que eu li, eu consegui escapar disso aqui. Só livro policial mesmo, cara, para achar coisa perdida, esse tipo de coisa. Não, eu acho que não consigo me lembrar de nada assim, porque não, de novo, falando um pouco mais sério agora, quando eu li A Montanha Mágica, eu era bem mais novo assim, do Thomas Mann, que é difícil explicar, mas eu entendi um monte de coisa. Eu falei, nossa, caramba, cara, essas dúvidas e esse negócio, e olha o que esse cara fala, ressoa tanto na minha vida, tem um eco dentro da minha vida e tal. Então eu acho que, de certa forma, todo bom livro, de algum jeito, vai falar com você. Agora, prático mesmo, menos. Entendi. Tá certo. Pô, cara, muito, muito legal te receber aqui. Então foi ótimo. Eu gostei bastante. Tem um tempo já que eu não fazia, eu estava devendo essa volta para meia dúzia que me assiste. Pô, Então, só posso dizer que fico muito, muito feliz, muito honrado mesmo de ter sido o objeto da volta aí. Eu espero uhum, que as pessoas gostem. Eu adorei, foi muito bom, eu sempre bom vou, conversar sobre isso. eu vou jogar no meio dos nossos amigos lá. Tá E ótimo. para quem não sabe, você tem uma foto em rede social muito interessante, que é você num ambiente, assim, uma biblioteca, né? Você está cercado de livros. Cara, não é exatamente em rede social, mas eu vou te contar a história dessa foto. Essa foto é muito impressionante. Ela é no WhatsApp, é a minha foto do WhatsApp. É, É, em Istambul, na Turquia, tem uma ilha onde fica a antiga, o antigo seminário do Patriarcado de Constantinopla, que é a igreja ortodoxa grega, que tinha jurisdição, autoridade sobre os povos gregos desde o século IV. E esse seminário do Patriarcado de Constantinopla agora está fechado pelo governo turco, e ele está inacessível. E ele fica numa ilha turística que é uma beleza, assim, cara. Eu não me lembro o nome da ilha em turco, mas o nome grego da ilha é Halki, que a ilha em si é turística, não pode ir carro lá, então eles andam umas charretezinhas, assim. O lugar é maravilhoso turisticamente. Só que o seminário está fechado. Através de uns contatos, assim, tudo, eu consegui fazer um tour guiado nesse lugar. E a biblioteca deles é um ponto, assim, de destaque do seminário. E esse seminário, que é um mosteiro e o seminário tudo junto, uma coisa só. Ele foi fundado no século IX, ele foi destruído sucessivamente em vários terremotos, que a região tem muito terremoto, o prédio novo é mais ou menos moderno, mas os livros remontam a lá antigamente. Então eu consegui fazer um tour dessa biblioteca. E essa foto é dentro dessa biblioteca e é um lugar que, por ele estar fechado, é meio inacessível, não é muita gente que tem foto nessa biblioteca. Então eu tenho bastante entendi. orgulho dessa foto, cara. É um privilégio, então. Foi muito legal, foi uma experiência sensacional. Não sabia disso. Essa foto
Eu vou mostrar aqui junto com o seu número. Não, A foto você tá liberado, mas se você puder apagar não, o aí número. recebe um monte de spam, de Não, ameaça. é golpe, né? Não, É, sequestra o meu cara, filho e tudo, né? sem eu O cara começa mostrar, a me ligar da cadeia. exato, sem eu mostrar seu número aqui, você já recebe os golpes. Não, exatamente, exatamente. O golpe é Aí vai uma triplicar. instituição, né? Exatamente, exatamente. Tem uma coisa, eu vou contar para você e para o pessoal do canal. Uma curiosidade. Um amigo meu estava falando assim: olha, Anselmo, quando te ligarem da cadeia, você não desliga imediatamente, porque ele tá gastando o crédito dele para te dar o golpe. Maravilhoso. Então, o que o cara fez? Ele recebeu esse golpe, ele começou a acreditar, entre aspas. Ele, não, tá bom, eu vou tirar o dinheiro, tá bom. Aí esse cara pegou o telefone e foi até o micro-ondas, ficou digitando micro-ondas. Eu tô tirando aqui, não mata meu filho, não, eu tô pegando dinheiro aqui para ficar gastando o crédito do cara. Isso aí é um serviço de utilidade pública, então todo mundo, por favor, a hora que vocês perceberem que é golpe, não desliguem, né? Vai no micro-ondas, esse é muito bom. Cara, muito boa, sensacional. Então é isso, cara. Obrigado pela volta, por tudo aí, pelas risadas. A gente, a hora que você quiser voltar, espero que você escreva um livro novo em breve. Vamos ver, eu espero também. E se não esse que está engavetado, você tem uma ideia nova. De repente vai fazendo uns contos, umas crônicas e vai reunindo tudo numa coisa só. O que Vamos não está ver, vamos faltando ver. é material no nosso país para você, né? Fato, verdade, verdade. Né? Tem bizarrices assim que geram muita coisa. Então, é isso, cara. Obrigadão por tudo. A gente chegou mais ou menos no... Já bateu o tempo do filme aqui. Obrigado a você, cara. Então, Eu agradeço muito, foi um prazer tá e certo. sempre à disposição. Tá bom. Obrigadão, Diogo. Tamo junto. Abração, Selma. Até a próxima. Abração. Até. Conclui gravar.